Olá, meu nome é Rebeca Dias Fernandes, sou aluna do curso de Letras Libras Língua Portuguesa e este vídeo é sobre meu trabalho de práticas como componente curricular e tem como tema Didática e a Educação Atual. A didática é a parte pedagógica que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as normas de procedimentos da teoria pedagógica, ou seja, técnicas essas que possibilitam o aprendizado do aluno por parte do professor. O termo didática foi instituído pelo educador João Amos Comênios, na obra Didática Magna, e significa a arte de ensinar. O termo foi se modificando ao longo dos tempos e atualmente refere-se a uma área importante da pedagogia e trata de uma disciplina fundamental na formação de professores. O filósofo tcheco combateu o sistema medieval, defendeu o ensino de tudo para todos e foi o primeiro teórico a respeitar a inteligência e os sentimentos da criança. Quando se fala de uma escola em que as crianças são respeitadas como seres humanos dotados de inteligência, aptidões, sentimentos e limites, logo pensamos em concepções modernas de ensino. Entretanto, elas já eram defendidas em pleno século XVII por Comênios. A prática escolar, para ele, deveria imitar os processos da natureza, nas relações entre professor e aluno. Seriam consideradas as possibilidades e os interesses da criança. Comênios acreditava que, por ser dotado de razão, o homem pode entender a si e a todas as coisas. Portanto, deve se dedicar a aprender para ensinar. Seguindo esse pensamento, conclui que o mais importante na vida não é a contemplação, e sim a ação, o fazer. E por falar em considerar os interesses da criança, este tem como proposta a análise de duas charges. Na primeira, vemos a falta de sensibilidade, de respeito por parte daquela que, por sua vez, perdeu a oportunidade de aprender. O desejo e as ideias das crianças, naquele primeiro momento, agregariam à didática proposta pelo profissional se tivesse absolvido com inteligência e sensibilidade. Portanto, como profissional, eu me dedico a aprender e assim poder ensinar. E é claro, com amor e paciência, pois esta é a profissão escolhida e tão desejada. Na segunda, é sobre o sistema educacional atual. Os desafios da educação sempre foram muitos e os educadores sempre tiveram um papel importantíssimo neste processo. É verdade que houve uma evolução muito grande no decorrer da história da educação, mas ainda muito que melhorar na qualidade de ensino e mais oportunidades para todos. Respeitos às diferenças são alguns pontos a serem tratados nessa discussão. O sociólogo Edgar Morin acredita que os educadores precisam trazer uma reflexão mais humanista, com ênfase na essência do ser humano, suas vontades, medos e desejos, com o intuito de fazer compreensão em todos os níveis educativos, valorizar o caráter desde a infância, para que se desenvolva um indivíduo pleno no que se refere à pessoa, sociedade e espécie. Ou seja, Morin enfatiza que os educadores levem os alunos não apenas ao conhecimento acadêmico, mas ao conhecimento de si mesmos. Morin também valoriza o pensamento do indivíduo e a identidade terrena, o que significa que cada um deve ter o direito de se expressar, algo que foi negado na primeira charge. Também defende que todos devem ter uma
compreensão em todos os níveis educativos e em todas as idades, com o objetivo de se viver pela democracia, o que não houve na segunda charge. A ética do gênero humano tem sido introduzido nas escolas de forma gradual e contextualizada, começando com o próprio senso de democracia na Grécia, onde todos tinham direitos e deveres, passando em seguida pelos ensinamentos de Jesus aos seguidores, aos seus discípulos, e em seguida a Igreja Católica com os padres que constituíram a chamada patrística. Em todos esses processos evolutivos da educação, percebe-se que o ensino da ética do gênero humano, uma solução plausível para as situações apresentadas nas charges seria a conscientização dos educadores no sentido de dar espaço para a pluralidade de ideias e a igualdade no ensino, respeitando as diferenças e levando em consideração as condições de cada indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou sociais, introduzindo princípios e estabelecendo pilares como o da educação planetária, cuja sustentação baseia-se em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender e viver juntos e aprender a ser. Somente assim haverá o entendimento de que todos devem ser respeitados, quando houver a valorização da ética humana e não apenas do saber.